Eu sirvo no ministério como evangelista, sou da cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo, e fiz parte do movimento Tabernáculo da Fé por aproximadamente 12 anos. Então acho que vai dar para a gente estar falando um pouquinho sobre o que é o Tabernáculo da Fé e sobre quem foi o William Branham. Então, como eu disse a princípio, na minha primeira fala, eu fiz parte do Tabernáculo da Fé por aproximadamente 12 anos. Eu fui ungido ao ministério evangelístico pelo meu pastor, o pastor Luiz Mendes. Ele me ordenou no tabernáculo da cidade de Araçatuba, e servi fielmente a igreja de Araçatuba, da região, e por onde quer que eu viajava, levando a mensagem que eu queria ser a mensagem que precursaria a vinda de Cristo na Terra. Durante esse período de tempo que eu fiz parte da mensagem, eu fiz algumas viagens para evangelizar, e uma dessas viagens eu fui para a cidade de Jandira, e uma irmã foi tomada ali pelo Espírito Santo, e num dom profético ela me trouxe uma mensagem em línguas desconhecidas. E falou a mensagem para mim em português. Ela disse que a mim foi dado um cajado nas minhas mãos, e para que eu não temesse o que viesse acontecer na minha vida, porque Deus me daria livramento em tudo, e que eu pregaria a palavra com justiça, né? Essa irmã, ela chama Irmã Luzia, ela é uma profetisa, eu estou citando a profecia de memória, né? Eu tenho ela escrita aqui. E quando eu vim para Presidente Prudente, eu só soube que ela deu essa mensagem em língua desconhecida, porque 3 pessoas que estavam na sala, eles disseram que foram em língua desconhecida, porque eu entendi a mensagem da mesma forma que vocês estão me ouvindo aqui na língua portuguesa, né? E logo que eu vim para Presidente Prudente, eu me deparei com um vídeo do pregador Kennedy Reagan. E nesse vídeo do Kennedy Reagan, ele fala numa reunião de ministros que ele profetizou sobre a morte de um grande homem que teve um poderoso ministério de cura nos Estados Unidos, que foi o irmão Branham. Então, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei chocado. Eu falei, nossa, meu Deus, o homem está falando para ministros, dificilmente ele estaria mentindo. E como aquilo me abalou, eu comecei a investigar. Eu falei, não, vou tentar buscar uma resposta. Falei com o meu pastor, ele não sabia nada disso. Os ministros do Brasil não sabiam nada a respeito dessa profecia. E foi quando eu comecei a falar com alguns irmãos norte-americanos através da internet, né? E investigando isso, para minha surpresa, eu descobri que uma profetisa também pelo nome de Anna Sharder, que o próprio irmão Branham tem ela como uma grande profetisa, né? Inclusive ele reclama a profecia que ela falou a respeito do ministério dele. E essa mulher, o certo é que quando Kennedy Reagan ele teve a sua profecia, e ele falou assim, as profecias devem ser julgadas. Ele foi levar a profecia para o irmão Gordon Lindsay, e falou, olha Gordon Lindsay, eu estava numa reunião da igreja Adonep, dos homens de negócio do evangelho completo, e de repente o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu sabia que eu tinha que orar. E quando ele vai para o seu quarto, ele diz, eu preciso orar. Havia alguns homens ali que eram testemunhas desse fato que aconteceu, foi anotado tudo no caderno isso, e o Espírito Santo falando de alguns acontecimentos que surgiriam no cenário da nação norte-americana. Ele fala também aquele que está na frente, destaca do ministério de cura, e que atua como profeta será tirado. Satanás destruirá a sua vida, mas ele será salvo. E ele falou assim, olha, a profecia, aquele que está em destaque no ministério de cura, só tem 2 homens, o irmão Branham e o Oral Roberts, mas a profecia disse profeta, então tem que ser o irmão Branham. Quando ele levou essa profecia para o irmão Gordon Lindsay, o irmão Gordon Lindsay, para surpresa dele, falou, olha, irmão Kennedy Reagan, eu tive uma experiência parecida com a sua. Eu estava orando aqui com a minha esposa e de repente o Espírito Santo veio sobre a irmã Anna Sharder, e no meio da oração ela falou, vai avisar o irmão Branham que ele vai morrer. E disse que ele a princípio não deu muita atenção, eles continuaram orando, e de novo o Espírito Santo veio sobre a profetisa Anna Sharder, e ela falou assim, vai avisar o irmão Branham que ele vai morrer, porque ele entrou no caminho de John Alexandre Doyle pensando que era Elias. E aí, irmãos, eu comecei a investigar, eu falei, quem foi John Alexandre Doyle? E eu, estudando sobre a biografia de John Alexandre Doyle, eu descobri que ele foi um grande pregador de cura divina, ele foi o pastor do irmão Gordon Lindsay, e pastor do irmão F.F. Bosworth, 2 homens que andou com o irmão Branham e possivelmente influenciou o irmão Branham em alguns pontos doutrinários, sobre essa questão de Elias estar visitando a igreja para trazer uma mensagem de restauração. E John Alexandre Doyle foi um grande pregador de cura divina, e durante o final do seu ministério, ele vestiu um manto, porque ele começou a acreditar que ele era o Elias restaurador de Mateus 17. E quando eu comecei a ler as citações que o irmão Branham fazia a respeito de John Alexandre Doyle, eu descobri que o próprio irmão Branham, no início de seu ministério, ele tem a figura de John Alexandre Doyle como John Alexandre Doyle fosse Elias. O irmão Branham, por inferência, numa mensagem, ele fala que John Alexandre Doyle foi o grande mestre da tarde e que profetizou do avivamento que o irmão Branham estava pregando naquele tempo, o qual seria 2 vezes maior que o avivamento de cura que o irmão John Alexandre Doyle realizou.
E após ele citar isso, de uma dupla porção do ministério de curar, ele lê a escritura de Elias, deixando o manto para Eliseu nessa mensagem. Então, por inferência, o que ele está dizendo? Que de Alexandre Dói é Elias, que tinha um poderoso ministério de cura, e que o irmão Brana seria o seu sucessor na terra, sendo o Eliseu com poder maior do espírito de curar. E o irmão Brana, depois que ele fala isso, ele também diz que Satanás pode até destruir a vida de um homem de Deus, mas nunca tira o espírito de Deus sobre a terra. Eu falei, peraí, o irmão Brana está querendo dizer que John Alexandre Doyle é Elias, é o grande doutor da tarde, como ele alega em suas mensagens, e que ele profetizou que o irmão Brana teria um ministério de cura muito maior do que o dele. Aí eu comecei a analisar. Aí, com o decorrer dos anos, eu descobri que após o irmão Brana usar a figura de John Alexandre Doyle para se projetar como um grande pregador de cura divina no mundo, eu descobri que no final do ministério do irmão Brana, a partir da década de 55, a partir de 58, o irmão Brana começou a dizer que ele era o Elias que havia de vir. É claro que a gente pode dizer, ele nunca disse isso claramente, mas nós entendemos que ele disse isso por inferência. Porque quando nós damos a descrição de um personagem, ele se enquadra perfeitamente com aquilo, a gente tem que dizer que é ele. Então o irmão Brana, ele alegando que ele agora é o Elias que havia de vir, depois de por tantos anos usar o nome e da figura respeitada de John Alexandre Doyle, como grande pregador de cura divina que ele foi, depois o irmão Brana começa, de certa forma, a atacar pedra em John Alexandre Doyle e dizer que ele foi apenas um personificador carnal e que ele agora seria o Elias que havia de vir. Então, quando eu comecei a analisar essas coisas, julguei a profecia de Kennedy Reagan, a profecia da irmã Anna Chard, eu falei, peraí, calma aí, o irmão Brana está fazendo o quê? Ele começou a usar a figura de John Alexandre Doyle, dizendo que é Elias, agora está dizendo que é ele. Aí, quando eu fui descobrir as supostas revelações que nós temos, que o irmão Brana pregou, que é aquilo que ele toma como mensagem, muitos cristãos, até Tabernáculo da Fé, não sabem diferenciar o que é que o irmão Brana pregou, que é o seu ministério de cura, e o que é que ele chamou de mensagem. A mensagem é o que ele fala que é o sétimo anjo, onde o livro dos 7 selos seria dado a um homem aqui na terra, e ele pregaria a abertura dos 7 selos. Quando eu descobri que tudo isso que o irmão Brana pregou a partir de 58, a sua morte em 65, ele plagiou de um teólogo batista chamado Clarence Lark, eu falei, peraí, então tudo isso é uma invenção. Mas e o caso da nuvem? Eu comecei a investigar o caso da nuvem misteriosa que ele alega, que antes dele pegar os 7 selos, apareceu para ele 7 anjos e comissionou ele para pregar sobre os 7 selos. E o que acontece? Eu descobri que ele não estava no dia da nuvem misteriosa, a nuvem foi fotografada no dia 28 de fevereiro, o irmão Brana estava numa igreja batista em Houston pregando, do pregador Bess, e o irmão Brana só foi para a caçada da javalina, quando ele subiu no monte, que ele alega ter estado no mesmo dia que a nuvem, por volta do dia 8 de março. Quer dizer, 8 dias antes, e 28 de fevereiro, a nuvem já havia sido fotografada. O irmão Brana só faz menção da nuvem no dia por volta do mês de junho, quer dizer, por todo esse tempo ele pegou vários sermões, nunca havia falado daquilo. Quando ele vê essa nuvem numa revista, que o irmão dá para ele pega e fala, olha, eu não sei o que é isso, só que de repente ele começa a dizer que aquela nuvem apareceu para vindicar a sua mensagem. E investigando as literaturas de irmão Brana, descobri que antes dele anunciar que apareceu 7 anjos para ele, essa profecia ela sofreu uma alteração, porque na mensagem de reprovação por causa da palavra, ele afirma por várias vezes ali, que ele pensou que a visão seria a morte dele, porque ele ouviu um grande estrondo, só que não poderia ser a morte dele, porque apareceram 5 poderosos anjos. E ele falou uma vez que 5 é o número de graça, ele usa de numerologia, porque o nome de Jesus tem 5 letras, se a gente fosse falar, acho que Satanás também tem 5 letras, né? Não quero entrar muito nessas questões. Só que ele disse que seria o número de graça, por isso ele morreria, e ele anuncia que 5 anjos apareceram para ele. Depois que ele conversa sobre essa visão com o irmão Livile, o Livile diz isso na mensagem do profeta do século XX, e nós entendemos que Deus queria que o irmão Brana pregasse os 7 selos. Agora fala para mim, quem que entende, através de uma visão, de que um homem está caçando no monte, ele ouve um barulho, que é mais parecido com as matérias de jornais, sei lá, que foi um avião sônico, que passou pela cidade, né? Mas vou julgar isso aí. O homem está no monte caçando, ele ouve um estrondo, ele está tirando o carrapicho de sua perna, e de repente ele imagina que vai pregar, como que supõe que vai pregar sobre 7 selos? Só que interessante, depois que o irmão Brana tem essa conversa com o irmão Livile, de que eles entenderam ou deduziram que Deus queria que ele pregasse sobre os 7 selos, o irmão Brana altera essa visão que ele teve relatando anteriormente que 5 anjos apareceram para ele, e ele começa a falar que apareceram 7 anjos. E as pessoas não perceberam que ele mudou a visão. E todo o conteúdo que o irmão Brana prega sobre os 7 selos, sobre as 7 eras da igreja, é plagiada do livro do teólogo batista chamado
Clarence Silarken. Então, quando eu descobri isso, que o irmão Branham não estava no dia da nuvem, que ele plagiou tudo esse material que nós temos como uma mensagem, a suposta terceira etapa, que seria vindicado com a visão da tenda, que ninguém do Tabernáculo da Fé sabe explicar, porque na visão da tenda, o irmão Branham fala que na visão ele estava fazendo chamada de altar, e tinha uma multidão de pessoas em volta do altar, e a coluna de fogo, que segundo ele apareceu naquela fotografia, ela foi para um quartinho, e daquele quartinho pessoas entravam lá sem braço, sem perna, e eram restaurados, e a voz falou assim para ele: eu te encontrarei ali, e essa será a terceira etapa de seu ministério. O interessante é que o irmão Branham estava fazendo chamada de altar nessa visão, e essa visão nunca se cumpriu, porque em 65 o irmão Branham ainda diz que de todos os assim do Senhor que eu tenho dito, só existe um que não se cumpriu. Ele mesmo diz isso. E é aquela visão da tenda, onde eu estarei fazendo chamada de altar, e eu vou comprar uma tenda, vou sair pregando por aí, realizando pregação de cura divina, e o poder da palavra falada estará sendo vindicado, como nunca antes foi visto. Por que eu deduzo que o irmão Branham começou a forjar essa profecia, como as 7 visões também que eu examinei, e todas foram dadas após os eventos acontecerem e sofreram grandes alterações através dos tempos. O irmão Branham começa a falar sobre ele ser vindicado porque, a princípio no seu ministério, os pentecostais, eles patrocinava as campanhas do irmão Branham. Só que quando o irmão Branham começou a pregar alguns pontos doutrinários que iam em divergência com a Bíblia, tais como os combater a Trindade, a semente da serpente, sétimo anjo, um Elias para a igreja, porque biblicamente nós não temos isso para a igreja, uma vez que a igreja de Cristo, ela assume o lugar de Cristo na terra sendo o seu corpo, toda a unção que estava em Cristo está derramada sobre ela. Tiago, falando da oração de um justo, ele fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele vai tomar Elias como exemplo, dizendo que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que Tiago quer dizer com isso? Que hoje você e eu podemos vestir a capa de Elias e fazer aquilo que ele fez. Pois bem, o irmão Branham, quando ele começa a ver homens como Telly Osborne, Oral Roberts, Jack Coe e vários homens tendo um grande sucesso no Ministério da Cura e pregando de forma mais eloquente que ele, o irmão Branham começa a colocar supostas visões e chamar esses homens de personificadores carnais, comparar eles até com Billy Graham e Oral Roberts como se eles fossem 2 anjos que foram para Sodoma, e que ele foi Elohim, que ficou com Abraão. Isso tem trazido uma idolatria no meio do povo de Deus, que misericórdia, pessoas têm chamado Branham como se ele fosse o próprio Deus. E a profecia de Kennedy Reagan diz que Deus tiraria ele da terra porque ele daria um passo em falso. E é interessante que, em uma das visões que o irmão Branham também relata, ele fala que ele teve a visão de uma cobra chamada Mamba. E nessa cobra chamada Mamba, ele diz que estava ligado ao espírito de idolatria no seu ministério, onde na mensagem A Serpente Ferida, as pessoas começaram a batizar em seu nome, e ele diz assim: e na visão eu feria a serpente, mas eu não matava ela. Mas Deus disse para ele que ele poderia fazer o que quisesse com ela. Aí eu pergunto, se Deus falou assim: a ti foi dado poder sobre ela para fazer o que quiseres, mas eu quero mais sinceridade de ti. Uma vez que Deus pede mais sinceridade para o irmão Branham, nós entendemos que em alguma área da vida dele ele não estava sendo mais sincero. E daí Deus dá autoridade para ele fazer o que quiser com ela. E por que na visão ele fala que ele feria a serpente, mas não matava ela? E esse espírito de idolatria que começou no ministério do irmão Branham por volta da década de 58, e o que hoje está pior, ao ponto das pessoas confundir o irmão Branham com Elohim e o próprio Deus, por que o irmão Branham não matou ela? Porque ele começou a mentir, e uma pessoa que começa a mentir diante de Deus, ele começa a perder a sua autoridade no mundo espiritual. A profecia de Kennedy Reagan foi dada até o ano que ele morreria, diz que ele morreria por volta do final do ano de 65, e ela se cumpriu perfeitamente. Gordon Lindsay foi uma testemunha ocular disso. A esposa do Gordon Lindsay narrou tudo isso num livro chamado Segredos do Meu Diário. Ela começa a falar de coisas que Gordon Lindsay não falou ao público, o seu esposo, e ela começaria a contar esses segredos ao público. Então ela publicou esse livro, e lá ela fala que o Kennedy Reagan foi na casa dela e disse que o irmão Branham ia morrer. Então a profecia foi julgada. Temos testemunha na Shard, a esposa do Gordon Lindsay, ele, Kennedy Reagan, as pessoas que estavam com ele, se cumpriu perfeitamente. Então, quando o irmão Branham ele desvia de seu ministério, porque quando nós lemos sua mensagem, Deus falou para que ele fizesse a obra de um evangelista. Em várias mensagens ele fala que ele não podia ensinar porque ele não tinha chamado para isso, e a Bíblia fala que vós não quereis ser chamado de mestre, sabendo que um dia receber o mais duro juízo. E o irmão Branham, por começar a ensinar certas doutrinas erradas, a teologia que ele combateu tanto, ele começa a plagiar estudos de teólogos,
e começa a tomar sobre si como se fosse uma revelação dada por Deus para ele. Isso tem causado uma grande divisão no meio do povo de Deus, ao ponto das pessoas falar que o irmão Branham vai ressuscitar para cumprir a sua parte profética. Ou tem uma outra linha que fala que Jesus Cristo já voltou no Monte Pôr do Sol e que o irmão Branham foi a própria manifestação do Filho do Homem na Terra, o que é uma blasfêmia, entendeu? E tem surgido todo tipo de movimento que é dividido dentro do Tabernáculo da Fé. Então, quando eu vim para Prudente, eu vi esse vídeo, eu comecei a fazer uma análise minuciosa dentro do Tabernáculo da Fé e o que é a mensagem de irmão Branham. Quando eu vi que o Tabernáculo da Fé, eles falam que tem tanto a restauração da palavra, que o profeta revelou todas as coisas, e eles não têm nenhuma manifestação do poder de Deus no meio deles, são igrejas frias e formais, como as igrejas que eles batizam, chamam tanto as igrejas de filha das prostitutas, e na verdade eles abandonaram Jesus para flertar com a mensagem do homem, ao ponto de dizer que a fé de arrebatamento está nas literaturas pregadas por William Branham. E o apóstolo Paulo lhe diz assim: ainda que um anjo viesse do céu e vos anunciasse outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando das boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas da salvação é que nasceu Jesus Cristo, que ele morreu por nós e que ressuscitou. Esse é o evangelho que deve ser pregado até a consumação dos séculos. Então, quando nós perdemos o foco da figura de quem foi Jesus Cristo, da obra de sua encarnação e o que ele realizou para nós para pregarmos a mensagem de um homem, então nós estamos flertando com esse homem, nós abandonamos Deus. E estamos, vamos falar assim, de certa forma, apaixonadinhos por ministério de um homem, sem nós nunca nem mesmo ter conhecido ele. E nós fazendo essa análise de forma honesta, não só pelo que o irmão Branham disse, mas pelo que as pessoas que viveram perto do ministério dele relatou o que aconteceu. Então nós temos a história documentada, do que foi história. Então nós podemos chegar numa conclusão de quem foi William Branham e por que ele chegou a ter esse final tão trágico. Então quando eu descobri essas coisas, ele começou a chamar sobre si essa suposta visão da tenda, que ele seria o único que teria essa vindicação do poder da palavra falada, e que essas pessoas que personificavam o seu ministério não teria isso, foi simplesmente para tirar a atenção daqueles homens que estavam, de certa forma, tendo um grande sucesso, principalmente no ministério da cura divina, e o irmão Branham morre sem cumprir essa profecia. E Deuteronômio 18 diz que, como conheceremos a palavra que o Senhor falou? O profeta que falar em nome do Senhor, e aquela palavra não se cumprir, saberá que essa não foi a palavra que o Senhor falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhais medo dele. Então eu falei, peraí, então não preciso ter medo de ter pecado contra o Espírito Santo, porque o irmão Branham ele profetizou várias coisas falsamente, entre essas tem 7 visões, a visão do carro ovo, que ele alterou, que foi plagiado de uma revista, depois ele alterou quando fala que os carros estariam sem condutores, as pessoas jogando alguma espécie de jogo, andando em belas rodovias. Ele pegou isso de uma revista. Depois que a revista lança essa matéria, ele começa a publicar a profecia de que Billy Paul não seria um homem velho. O próprio Billy Paul, com uma testemunha ocular, testemunha de que o irmão Branham falou isso. O Perry Green também, que ouviu essa profecia, eles confirmam que foi assim do Senhor. Então, quando eu vi que o irmão Branham profetizou várias coisas, que ele plagiou todos esses ensinamentos de teólogos, eu tomei uma posição na minha vida. A partir de hoje, eu tiro as literaturas de William Branham de casa, eu prego somente o Evangelho de Jesus Cristo, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. E desde que eu saí do Tabernáculo da Fé, rompi com a mensagem de William Branham, né? Deus tem feito grandes coisas na minha vida, irmãos. Eu tenho ajudado vários irmãos pregando o Evangelho, dando auxílio para algumas pessoas do Tabernáculo da Fé, que graças a Deus têm conseguido enxergar que o irmão Branham se desviou do seu chamado, que a princípio foi faça a obra de um evangelista, depois ele abandonou o campo evangelístico e começou a querer ensinar como mestre, e morreu tragicamente da maneira que foi, entendeu? Então essa foi uma das razões, entre muitas, que a gente poderia discorrer aqui de o porquê que eu saí do Tabernáculo da Fé e renunciei de vez à mensagem de William Marion Branham. Eu tenho as provas documentadas de cada profecia que o irmão Branham teve. Nós temos uma página no Facebook onde nós ajudamos vários irmãos a compreender. Eu quero deixar bem claro aqui para os telespectadores que estarão assistindo nosso vídeo, que o nosso objetivo não é denegrir a imagem da pessoa de William Branham, porque nós temos o irmão Branham como um homem de Deus, porém, como todos os homens que falhou, o irmão Branham não estava imune disso, e a sua queda ministerial culminou na sua morte. Nós temos o exemplo de Moisés, que por ferir a rocha, ele não entrou na terra da promessa. Nós temos o rei Uzias, que era um rei ungido, enquanto ele serviu a Deus, Deus abençoou, ele edificou grandes cidades, venceu fortes inimigos, mas quando ele quis sair de seu ofício, porque ele recebeu a unção de ser um rei, e ele achou assim, nossa, Deus me ama tanto, tem me dado vitória, eu vou entrar no templo a oferecer um incenso.
e o sacerdote olhava para ele e falou assim: a ti, Uzias, não te compete oferecer incenso dentro do templo. Isso só compete aos sacerdotes. Mas ele achou que Deus amava tanto ele, que ele poderia sair de seu ofício e oferecer um incenso para Deus, que é até algo bom, né? Que coisa maravilhosa se oferecer um louvor para Deus. E quando ele entra ali, ele sai leproso de lá e morre. Mas não deixou de ser homem de Deus. Nós temos exemplos de homens como Saul, que teve a unção sobre a sua vida, mas que teve um final trágico, porque não seguiu a palavra de Deus. Temos o exemplo do profeta que morreu comido por um leão. Temos o exemplo do sacerdote que caiu de um penhasco e morreu, o sacerdote Eli, porque não repreendeu seus filhos. Então sempre que nós vemos na Bíblia que um homem de Deus que tem promessas na sua vida, que ele morre de forma trágica, ainda mais sem cumprir isso, isso é um grande sinal de que a mão de Deus está pesando sobre o ministério dele. E tudo isso nós temos na nossa página do Facebook, documentada. Tudo isso que eu estou falando eu posso provar para os irmãos, se os irmãos tiverem paciência. A gente vai estar examinando tudo isso aí junto, vou estar esclarecendo. Como eu disse, o meu objetivo não é denegrir a imagem de quem foi William Branham. Eu creio que o irmão Branham foi um homem de Deus, porém, que no final da década de 58, como vários homens que andaram com ele, como T.L. Osborne, que reconheceram ele como homem de Deus, mas todos eles sabem que o irmão Branham falhou, e por isso que Deus estava levando o seu servo na morte. Então a gente tem uma página no Facebook, depois a gente vai estar disponibilizando na descrição do vídeo, para quem quiser estar acompanhando, vai estar fazendo uma visita ali no site, ali, mostrar para as pessoas que elas abandonaram o Evangelho de Jesus Cristo e hoje servem a um homem. Essa é a razão que tem tirado o Espírito Santo do meio do povo. Algo interessante que a Bíblia nos traz à memória, Paulo ele fala: não desprezeis as profecias, não apagais o Espírito Santo. Quando as pessoas elas desprezam as profecias, que é um dos 9 dons que Jesus Cristo tem colocado no seu corpo, elas acabam apagando o Espírito Santo dentro da igreja. E Provérbios fala: não havendo profecia, o povo se corrompe. Uma das grandes razões e a certeza que me dá de que o movimento Tabernáculo da Fé é um movimento corrompido é porque não tem dom de profecia no meio deles. E profecia sempre é colocada no corpo de Cristo para denunciar o pecado de pastores que está oculto. Os pastores do Tabernáculo da Fé eles gostam muito de falar que prega contra o denominacionalismo e que eles não são uma denominação, só que quando nós vamos olhar um pastor que ele tem um campo extenso e que ele lidera todo esse campo, que ele recebe dízimo de todos eles, dizer que isso não é um espírito nicolaíta é um grande equívoco. Então quando nós temos dentro da igreja dons de profecia, então o Espírito Santo opera ali para poder denunciar o pecado e trazer uma correção no meio do corpo de Cristo. Então não havendo profecia, o povo se corrompe. Uma das grandes razões que eu acredito que o Tabernáculo da Fé está corrompido é por causa disso, porque eles vivem na sombra de um homem que já morreu, falando do que Deus fez através de William Branham, o grande avivamento, e nunca olham para o que ele pregou, só olham para o ministério de cura, falando: olha, nunca um homem atuou como ele, mas os dons e a manifestação de uma pessoa não é critério para nós julgarmos o grau de espiritualidade que ela tem diante de Deus. O que nós julgamos é caráter, e dom é o que Deus dá para nós. Agora, frutos do Espírito é o que nós oferecemos e damos para Deus por aquilo que Ele nos tem dado. Então é essas coisas que nós julgamos. Tudo que nós falamos, nós sustentamos. É interessante que eles falam que nós queremos denegrir o irmão Branham, apesar de nós não termos esse objetivo, mas eles levantam. Ok. Só que tudo que nós falamos, nós provamos. Agora, as profecias que o William Branham ele disse que ele profetizou e que era assim do Senhor, nenhuma delas falhou. E graças a Deus, irmãos, que nós temos as literaturas de William Branham impressa, não temos todas traduzidas no Brasil, eu já vou dizer o porquê. As pessoas do Tabernáculo da Fé, elas dizem que o irmão Branham tem milhares de assim do Senhor e nenhum deles falhou. Só que quando nós vamos examinar os assins do Senhor do irmão Branham, eu desafio o pessoal do Tabernáculo da Fé a mostrar que as profecias de William Branham se cumpriu. Nós temos a nossa página aberta, nós convidamos bastantes pessoas, é uma página democrática, as pessoas vão ter tempo, ninguém vai entrar lá para discutir, nós queremos chegar num consenso e fazer, de certa forma, uma biografia honesta da vida de William Branham, diferente dos apologistas que tem no Brasil, que falam: o irmão Branham foi um falso profeta, isso? Nós não reconhecemos isso, irmão. Nós reconhecemos que o irmão Branham foi um grande homem de Deus, que teve dons poderosos que atuaram no ministério dele, mas que ele foi dito que fizesse a obra de um evangelista. E por razão de sua rejeição, ele vai falar isso na mensagem a brecha, parado na brecha, ele fala ali que por causa de os pentecostais ter rejeitado o ministério dele, ele acabou criando um complexo na vida dele. E ele fala: irmãos, orem por mim, porque eu não posso mais pregar para eles. Deus mandou, mas eu não posso ser hipócrita. Eu estou com complexo. Ele mesmo fala, ele declara isso, ele abre o coração nessa mensagem. Só que parece que esse complexo que o irmão Branham
acabou criando dentro do seu coração nunca foi sarado. Infelizmente ele se restringiu ao Tabernáculo Branham em Jeffersonville, parou de pregar mundialmente. Ele falou sobre o assim do Senhor de voltar para a África e ia pregar para mais de 300 mil pessoas. Não se cumpriu essa profecia também. Ele vai fazer menção dela em 1964 e o irmão Branham nunca mais voltou para a África. E depois que ele cria esse complexo, ele se restringe ao Tabernáculo de Jeffersonville. Quer dizer, a chamada dele, que era para fazer a obra de evangelista, acabou, irmão. E nessa mensagem Parado na Brecha, quando ele fala que ele quer ir para o monte e ser um profeta como no Velho Testamento, porque o irmão Branham falou, bom, se eu sou um profeta, eu tenho que viver como no Velho Testamento. O grande erro dele foi se comparar a um profeta do Velho Testamento, uma vez que nós estamos vivendo dentro do dia da graça, e o Espírito Santo seria derramado para que vossos filhos e vossas filhas profetizariam e teriam visões. Ele não seria a última bolachinha do pacote, como... me perdoe o termo, mas ele quis se colocar, irmãos. O irmão Branham, ele fala que ele quer ir para o monte, deixar a barba crescer. Deus dá um sonho para ele que ele perambulava na rua como um vagabundo. E Deus fala assim, se você ir para o monte, você vai virar um vagabundo e a tua esposa vai te deixar. Ele fala, mas Deus, as pessoas têm dito que eu sou um profeta. Deus fala, isso foi no Velho Testamento. E além disso, a você foi dado maiores dons. Você esqueceu, quando você não era nada, e que você não tinha nenhum grau de instrução e fazia filas de oração na sua casa, para você orar por eles, as pessoas vinham atrás de você por causa do dom que eu tenho te dado. Falou, agora os meus filhos estão enfermos lá no mundo, prostrados diante da enfermidade, esperando você ir lá orar por eles. E você fica aí. E esse complexo que foi gerado no coração do irmão Branham nunca foi sarado. Ele parou com as campanhas evangelísticas, se restringe ao Tabernáculo de Jeffersonville. Deus adverte ele através de vários profetas na época. Inclusive, eu quero deixar claro aqui que os irmãos tradutores da mensagem, eles sabem disso. Ana Charden, em uma determinada fita, ela profetiza no meio do culto que o irmão Branham iria morrer porque ele havia se desviado do seu chamado. Essa profecia ela foi removida das fitas, e você pega a fita, hoje está lá espaço vazio na fita. Ninguém no Brasil sabe que isso aconteceu, mas quem vivia naquela época sabia, porque eu ouvia as pregações de Lembrana. Eu tenho falado com tradutores da mensagem que confirma isso para mim. Ele falou, irmão, você nunca mais vai achar essa profecia. Eu falei, por que, irmão? Porque ela foi removida da fita. Mas em qual fita que está, irmão? A gente nem pode falar isso. E os norte-americanos ainda estão caçando, ver se eles acham uma fita que consta isso. Mas o que eu quero deixar claro para os irmãos é que as pessoas, nem todas, mas grandes pessoas que conhecem a história de William Branham e o que culminou na sua queda naquele trágico acidente, elas não são honestas quanto ao trazer uma biografia real de quem foi o William Branham, qual o chamado dele e por que ele teve esse fim tão trágico. O que acontece? Aqui no Brasil nós não temos tanto acesso ao material pregado por William Branham da década de 58 para trás. Aqui no Brasil eles difundem muito o que eles chamam de terceira etapa, de 7 selos e aquela história que a gente já conhece, né? Por quê? Porque quando nós vamos examinar as mensagens antigas, os sermões que o William Branham pregou, então nós vamos reconhecer todas as contradições que envolveu o ministério de William Branham. E foi examinando essas mensagens antigas que o irmão Branham pregou, que eu descobri profecias falsas, como, por exemplo, o irmão Branham ele começa a dizer que em 1933 foi dado a ele 7 visões, parece que ele estava voltando de um culto dentro da maçonaria, algo assim. E o irmão Branham diz que a ele foi revelado que as mulheres seriam dadas o direito de votar e que elas votando elegeriam o homem errado. E ele fala, temos essa profecia cumprida com a candidatura e eleição do presidente John Kennedy. Ele deixa de forma categórica clara de que o homem errado, que seria elegido com esse assim do Senhor que cumpriu, que foi revelado por ele em 1933, havia se cumprido o presidente John Kennedy. Aqui no Brasil, nós não temos acesso a todas as literaturas pregadas por William Branham. E eu tenho o meu pensamento hipotético, vamos dizer, de o porquê que os irmãos não traduzem as mensagens pregadas por William Branham de 58 para trás. Tem poucas. Mas se nós formos ver todas essas mensagens, nós vamos traçar um cronograma do que o irmão Branham pregou em cada tempo, do que foi cada profecia, as alterações que elas sofreram, entendeu? E isso vai mostrar para as pessoas de forma clara que isso não foi profecia, que o irmão Branham falou que ele era totalmente um pensamento sugestivo seu e que muitos falharam, por isso foram omitidos de vários livros que ele pregou posteriormente. Nós temos, por exemplo, a profecia de que em 1933 foi revelado para ele que as mulheres seria dado o direito de votar e que elas, seria uma desgraça para a nação, segundo ele, e que elas votando elegeriam o homem errado. E ele fala, nós temos essa profecia cumprida com John Kennedy, que Deus havia revelado para ele, que assim diz o Senhor, ele diz, que o presidente John Kennedy
venderia os Estados Unidos para o catolicismo. Ele fala: uma nação protestante hoje estará se tornando uma nação católica. Só que acontece, depois que ele dá essa profecia, que ele tem como cumprida, depois de chamar o presidente Kennedy de um crente Acabe, de que ele era manipulado por Jezabel e que a Igreja Católica estava por detrás disso, o presidente Kennedy, ele morre. Essa profecia não se cumpre. Em outros sermões, o irmão Branham vai se contradizer, dizendo que, censurando os homens de cor, dizendo: olha o que vocês fizeram, vocês cuspiram nas vestes de Abraham Lincoln, que libertou vocês da escravidão, e agora vocês colocaram um homem católico lá em cima. Então o grande problema do irmão Branham não é porque John Kennedy venderia a nação americana para o catolicismo, mas é porque ele criou essa ideia só porque o presidente John Kennedy era o primeiro católico a assumir a nação americana. E daí, quando ele fala que foi os homens de cor que colocaram o presidente Kennedy, ele esquece de que ele havia afirmado que era assim do Senhor, que as mulheres seriam dadas o direito de votar e que elas elegeriam o homem errado. Então ele já se contradiz aí. E para piorar a situação mais para frente ainda, ele fala: vocês veem o que foi dado nos noticiários, a presidência do presidente Kennedy foi uma fraude, porque eles adulteraram as máquinas. E foram as máquinas adulteradas que colocaram ele lá. Peraí, foram as máquinas, foram os homens de cor, ou foi as mulheres, como o Espírito Santo havia revelado? O grande problema, irmãos, é que quando ele afirma que o presidente Kennedy venderia a nação americana para o catolicismo, o presidente Kennedy morre. Depois da morte do presidente Kennedy, o irmão Branham tem a coragem de assumir o púlpito e dizer que morreu um dos maiores presidentes que a nação americana já teve, e que somente pessoas sem caráter poderiam assassinar um homem tão íntegro como ele foi. Aí o irmão Branham vai alterar aquilo que ele já tinha dito que era assim do Senhor, e vai dizer que ele pensa que o que fará a nação americana se vender para o catolicismo seria a falência das fábricas de tabaco e de uísque, e daí vai. Ele começa a mudar muitas visões. E essa visão, quando você pega o compêndio pregado por ele do livro das 7 Eras da Igreja, ali vai estar dizendo no livro da Era da Igreja de Laodiceia, sobre as 7 visões, ele menciona até o mês, junho, se eu não me engano, de 1933. Agora nós falamos um homem que ele lembra até do mês que ele profetizou, que foi revelado para ele, porque que ele omitiria essa profecia do presidente John Kennedy, a profecia de Roosevelt, que seria o grande vilão da história por levar o mundo a uma Segunda Guerra Mundial, que isso é uma mentira. Todos nós sabemos que quem levou o mundo e induziu a Segunda Guerra Mundial foi Adolf Hitler. E o irmão Branham ele acaba omitindo essas profecias do livro da Igreja. As pessoas no Brasil não sabem disso porque essas profecias foram fraudulentas, não se cumpriram, e a melhor coisa a se fazer realmente era ter omitido elas. Mas nas mensagens antigas que nós acabamos tendo acesso assim para ler, a gente consegue ver essas coisas. Uma outra profecia também que o irmão Branham começa a anunciar desde a década de 50 até por volta de 56 é que a ciência se multiplicaria e os carros seriam em formato de ovo. É a única coisa que ele anuncia. Por quê? Porque em 1932, um ano antes dele alegar ter essas visões, a revista já tinha projetado os carros em forma de ovo. Então o irmão Branham ele pega o carro dessa revista e começa a dizer que Deus revelou para ele. Só que com o avanço da ciência, depois de 1956, a revista ela acaba publicando a matéria de o carro do futuro, sem motorista, as pessoas jogando tipo de um jogo de xadrez e circulando sozinho em belas rodovias. A capota do carro de plástico, e o irmão Branham pega esse carro da revista, altera de novo a sua visão e começa a falar que ele foi revelado e começa a narrar o carro igualzinho da revista. Essa é uma das visões do irmão Branham que foram alteradas e que ainda não se cumpriram, e eu creio que nem vai se cumprir. Uma outra é de que Billy Paul não seria um homem velho, sem que visse tubarão passar pelas ruas de Los Angeles. E Billy Paul ainda sustenta isso em cima do púlpito. Billy Paul, se eu não me engano, ele já tem mais de 70 anos, o que, segundo a Bíblia, é enfado e cansaço. Outra profecia do irmão Branham que não se cumpriu é a profecia de que surgiria um ismo chamado nazismo. Perdão, não é que não se cumpriu. Essa profecia, o irmão Branham, ele rouba ela, ou impressa, vou colocar assim para não denegrir o irmão Branham, ele impressa essa profecia do livro dos Mormons. Ele, numa mensagem de 52, se eu não me engano, ele fala que tinha o livro dos profetas dos Mormons, e num desses livros estava escrito que o seu profeta profetizou que nos últimos dias surgiria um ismo chamado nazismo. Com o passar do tempo, o irmão Branham ele acaba esquecendo que ele leu essa profecia no livro dos Mormons e começa a dizer que Deus revelou para ele que surgiriam 3 ismos, e aí vai. Então a maioria, aquelas 7 visões de irmão Branham, todas é fácil de provar que foram
todas uma fraude, elas não se cumpriram, todas elas foram dadas após os eventos do acontecimento, e as que não foram dadas após os acontecimentos acabaram sofrendo alterações para querer se adaptar com o contexto da época que ela vivia, que as pessoas viviam. O grande problema, irmãos, é que no tempo que o irmão Brana viveu, era um tempo de pós-guerra mundial. Quando você começa a falar de certos juízos que atingirão a nação americana, a misericórdia acabou para os Estados Unidos, isso começa a lotar as suas igrejas, porque as pessoas estão com medo. E ainda mais quando a pessoa tem um poderoso ministério de cura para chamar a atenção delas aí. Por isso que Jesus sempre nos chama a atenção para que nós olhemos aquilo que as pessoas pregam. Nós temos que falar segundo a palavra de Deus. E não olhar pelos sinais, porque muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilhas, profetizamos, e Jesus irá apartar de mim vós praticantes de iniquidade, que eu nunca vos conheci. Então, quando nós olhamos o que o irmão Brana pregou, o que ele profetizou, irmãos, esse é o grande problema. Não se enquadra com a Bíblia e as profecias do irmão Brana sendo julgada, porque outro grande problema, o irmão Brana, ele disse que um profeta não pode ser julgado. Isso não se encontra na Bíblia. Todo profeta deve ser julgado de acordo no Velho Testamento com a lei e de acordo com a graça, de acordo com a revelação que nós recebemos, que foram transmitidas pelos apóstolos. E quando nós vamos examinar tudo isso, nós vemos que não passa no teste da Bíblia. Infelizmente, as profecias do irmão Brana não suportam o teste das Escrituras Sagradas. Nós temos um personagem na história que viveu antes do irmão Brana, chamado William Solder. Esse William Solder, ele também alega que ele viu uma luz quando estava no rio Ohio, e dessa luz falou com ele que ele iria pregar uma mensagem que restauraria a igreja de volta à fé apostólica. Parece que isso era uma febre nos Estados Unidos. Todo mundo, Deus falou com ele, apareceu uma luz e que ele teria uma mensagem de restauração. O que acontece? Quando o irmão Brana começa a narrar esse mesmo testemunho parecido, quase que idêntico de William Solder, ele fala que apareceu uma luz, e a luz falou: olhe para cima. Ele fala isso duas vezes, a luz falou, a voz saiu com ele, falou isso, e depois a luz foi embora. As pessoas perguntaram: o que é isso? Ele fala: eu não sei, eu acho que é o anjo das águas, o anjo que estava lá no tanque de Betesda, que curou o aleijado. Ele não sabia. Os relatos que nós temos nos primeiros sermões do irmão Brana. Depois, o irmão Brana estando num culto junto com o irmão Gordon Lindsay, a profetisa Anna Sharder, ela acaba o Espírito Santo tomando ele em profecia, e diz que, como João Batista preparou o povo para receber a minha primeira vinda, eu estou levantando este evangelista e outro juntamente com ele para preparar o povo para receber a minha segunda vinda. A profecia que Anna Sharder dá, que o irmão Gordon Lindsay fala que depois foi confirmada de novo, da mesma forma que Anna Sharder deu, ele foi uma testemunha ocular, não foi que William Brana e sua mensagem precursaria a segunda vinda de Cristo. Deus estaria levantando este evangelista e outros com ele, como levantou. Depois explodiu o avivamento de cura. A revista do irmão Gordon Lindsay, A Voz da Cura, diz que tinha mais de 20 evangelistas em ativa, em ação no ministério, pregando a volta de Jesus e levando a cura divina no mundo. Só que o irmão Brana, ele acaba alterando a sua primeira visão que ele havia relatado, que ele fala que não sabia o que era e que ele pensava que era o anjo das águas, e começa a dizer, depois dessa visão de Anna Sharder, que no rio Ohio uma voz falou como João Batista, precursou a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E aí nós temos graves problemas, porque o que a profetisa Anna Sharder falou não foi isso. E o irmão Brana só altera a visão depois que a Anna Sharder essa profecia. Então parece que quase todas as profecias do irmão Brana, que fala: nossa, que grande profecia, meu Deus, todas elas têm problemas, irmãos. E é isso que nós queremos mostrar para as pessoas, e nós estamos examinando isso com materiais muito minuciosos que as pessoas do Brasil não têm acesso. Eu vou dizer para os irmãos, essa questão que nós levantamos aqui, que o irmão Brana não estava na nuvem. O dia da nuvem foi fotografado dia 28 de fevereiro, ele não estava naquele lugar. Você vai ver os pastores do Tabernáculo da Fé vai começar a soltar matérias para querer falar isso para o povo agora e tentar achar um meio de defender. Mas eu já vou advertir vocês, irmãos. O irmão Brana não estava no dia da nuvem. E os pastores que pregam isso, eles estão enganando vocês. Abram os olhos, entrem em contato com a gente vai mostrar isso pelas próprias literaturas pregadas por William Brana, e mostrar que ele não estava no dia em que esse grande evento aconteceu, que o próprio cientista, Dr. McDonald, começou a investigar. Ele abriu um inquérito, ele descobriu que aquela nuvem foi produzida por explosão de foguetes perto da região. Então, cientificamente, o que era uma nuvem misteriosa, porque a princípio ninguém sabia como ela foi formada, depois do inquérito do Dr. McDonald que ele abre, ele conclui
que ela foi produzida por uma explosão de foguetes. Então não tem nada de sobrenatural. O irmão Branham não sabia nada sobre essa nuvem até que ele pegou a revista na mão em junho, por volta por irmão que deu para ele. E quando ele pega na mão, ele fala que não sabia o que era. E depois ele começa a querer se vindicar através disso. Como eu falei, ele altera a visão dos anjos, que era 5, começa a dar pitaco para querer falar, vai pegar 7 eras, 7 selos, 7 mensageiros. Outra questão, quando o irmão Branham ele pega a revelação dos 7 selos do teólogo Clarence Lark, a revelação, ele vai usar o método de Charles Taze Russell. Porque se os irmãos não sabem, Charles Russell, ele vai ser o primeiro homem, eu acho que na história, a colocar um mensageiro para cada era da igreja, sendo ele, o testemunho de Jeová Charles Russell, o mensageiro da era de Laodiceia. Se você ir lá no túmulo, tem várias fotos no Google, vocês podem pesquisar, os telespectadores que estão ouvindo, no túmulo de Charles Taze Russell, tem a lápide de uma pirâmide, e assim como do irmão Branham, né, há quem diga que Charles Russell era maçom, não vou entrar nessas questões do irmão Branham, apesar dele ter sido patrocinado pelos maçons. O irmão Branham nunca falou contra os maçons. Quando perguntaram se teria algum problema as pessoas ser um cristão e fazer parte da maçonaria, ele falou que não tinha problema nenhum, entendeu? Mas não vou entrar nesse quesito. Para mim o que importa é as profecias do irmão Branham e o que ele pregou nós temos que julgar pela Bíblia. Ok, e só que se você ir lá no túmulo de Charles Taze Russell, fundador do Testemunho de Jeová, está escrito em sua lápide, o mensageiro da era de Laodiceia. Então o irmão Branham ele pega a revelação de Clarence Lark, do livro do Apocalipse, e pega o método de Charles Russell e aplica o mensageiro para cada era da igreja. Grande problema, quando o irmão Branham fala que o primeiro mensageiro da era de Éfeso é Paulo, nós vamos nos deparar com um problema, porque fala e diz aonde da igreja que está em Éfeso, arrependa-te, lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Senão brevemente eu virei sobre ti, tirarei teu meio, teu castiçal. Castiçal na Bíblia é a igreja. Então Deus está dizendo àquele anjo que se ele não se arrepender e voltar ao seu primeiro amor, Deus tiraria dele a sua igreja. Esse anjo nunca poderia ser o apóstolo Paulo. Quando o irmão Branham fala que Policarpo não poderia ser o mensageiro da segunda era da igreja, porque ele não militou contra o sistema organizado, e fala que Irineu, ele combateu todo o sistema organizado, isso é uma mentira. As pessoas não sabem que Irineu era um trinitariano. Irineu foi o primeiro na história a batizar crianças. E Irineu, irmãos, aqueles que não sabem, ele foi a favor da sucessão papal. Então, ao que tudo entende-se, é que o irmão Branham não conhecia nada sobre patrística e sobre a história da igreja. Ele fez uma análise muito superficial na história da igreja e começou a colocar mensageiros como Martim, que foi um monge católico, foi inclusive canonizado pela Igreja Católica, e vários outros. E a história que o povo não conhece, que é a história fora da mensagem do irmão Branham, que é a história documentada, que é a que nós temos que dar valor, porque isso prova os fatos. E concernente a essa profecia, como João Batista, foi uma profecia dada pela Ana Sharder, que não falou somente a respeito do irmão Branham, muito menos que ele precursaria como profeta, mas disse este evangelista, colocou ele na chamada dele, faça a obra de evangelista, que Deus havia dito para ele. E interessante, uma das coisas que o irmão Branham fala que na pedra fundamental do tabernáculo foi escrito lá que ele tinha que fazer a obra de evangelista. Quando foi tirada essa pedra do tabernáculo, nunca encontraram esse papel lá. É uma outra coisa que o pessoal do Tabernáculo da Fé não sabe, entendeu? E essa profecia da Ana Sharder diz que Deus estava levantando esse evangelista e outros juntamente com ele. Então o irmão Branham não era o único, só que ele começa a se ensoberbecer, se vangloriar e achar que ele era o único homem que tinha uma qualificação para ocupar esse lugar, e começa a dizer, alterando a profecia da irmã Ana Sharder, de que a voz falou, tu e a tua mensagem precursaria a minha segunda vinda, quando isso na verdade não foi assim, irmão. Tem várias doutrinas que o irmão Branham ele prega, que quando nós vamos examinar essas doutrinas, elas não suportam o teste da Escritura Sagrada. Uma das coisas que o irmão Branham prega é que a rebelião de Lúcifer foi porque ele queria fazer um reino semelhante a Miguel, e que Miguel era Cristo. Essa testemunha de que Miguel é Cristo nós só encontramos em algumas seitas no Brasil, como Testemunho de Jeová. O Adventismo não crê que é uma seita, mas nós encontramos também essa maneira de defender a figura de Miguel como Cristo, e nós não conseguimos enxergar pela Bíblia, porque não existe, que Miguel tinha um reino e que Satanás se revoltou contra Miguel por causa disso. Uma outra questão também interessante, o irmão Branham ele bate muito contra o movimento pentecostal, contra os dons espirituais, dizendo que são lata vazia. Ele vai falar isso na mensagem dos selos. Eu sou muito temeroso para falar contra uma manifestação do Espírito Santo. Eu acho que essa é uma das razões também
que envolveu a morte dele. Nós temos o caso de Mical, quando ela vai falar contra o rei Davi, porque ele estava dançando no espírito, ainda que para alguns de forma escandalosa, mas quando ela falou assim, tu, rei de Israel, se porta como um vadio, a Bíblia diz que ela ficou estéril por causa daquilo, e nunca concebeu. Então nós temos que ser muito cautelosos para atacar os moveres do Espírito Santo dentro da igreja. Entre outros pontos doutrinários que Mombrana ensinou fora as eras da igreja, colocando um mensageiro para cada igreja, ele falou tais coisas que uma mulher que corta o cabelo, ela se torna uma prostituta e que o seu marido pode se divorciar dela. Agora, pela Bíblia, um homem só pode se divorciar de uma mulher se ela adulterar, o caso da palavra pornéia, se ela mente para ele, no caso, ela não era mais virgem e ela acaba enganando ele. E interessante que a família do irmão Brana, quando nós vamos ver as próprias filhas que estavam diante, vivendo ainda no teto dele, elas cortavam os cabelos. E se isso fosse pecado, segundo Paulo escreve para Timóteo, se um ministro ele não consegue ordenar a sua casa, como que ele vai cuidar da casa de Deus? Então, como que pode o irmão Brana, ele ser o mensageiro para da igreja, pregar que isso era pecado, sendo que na própria família dele as suas filhas viviam dessa maneira? Então, para mim, isso Paulo tratou com o contexto da cidade de Corinto, não tem nada a ver com os dias de hoje. A gente pode uma outra hora entrar para explicar detalhadamente quais são esses pontos, por que Paulo tratou. E entre outros pontos doutrinários, tem mensagem que Mombrana fala que Deus não era onipresente. O que faria Deus ser onipresente é porque ele era onisciente, ou seja, ele conhece o fim desde o princípio, por isso faria ele ser onisciente, mas ele não poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele fala isso numas 3 mensagens que eu tenho eu posso estar mostrando para os irmãos. Ele falou sobre a semente da serpente, o irmão José inclusive tem um estudo muito detalhado, analisando os vocábulos hebraicos para tratar do que ele está falando ali. Ele pegou isso do Targum, existiu o pregador Daniel Park também que defendeu isso na igreja, e entre vários pontos doutrinários errados que o irmão Brana pregou. Que o irmão Brana, no início do seu ministério, na década de 50, ele era um trinitariano, ele defendia a Santíssima Trindade, ele diz em seus sermões que a Trindade enviou ele, e fala, você crê na Trindade? Nós também cremos. Você tem que crer neles não como crê em mim, mas eles me enviaram aqui. E ele fala que eles me enviaram aqui. E o irmão Brana, depois de professar o dogma da Trindade, ele vai se deparar com o povo unicista, que ele fala que estava lá, o pessoal pregando, viu o povo escrito só Jesus na bicicleta, e o irmão Brana começa a sofrer uma certa influência do povo unicista. E aí ele começa a entender o unicismo, começa a pregar o unicismo, só que o irmão Brana, ele vai terminar o fim dos seus dias no ministério, ele começa a pregar que Jesus era o Jeová do Velho Testamento. Depois ele vai começar a pregar a mensagem quem é esse Melquisedeque, e vai começar a alegar que Jesus não era Jeová, e que Jesus nem tinha o Espírito Santo, e que Jesus só recebeu o Espírito Santo por ocasião de seu batismo. Ele fala assim, só que o grande problema é que quando nós vamos para a Escritura, é anunciado que ali nasceu Cristo. Então a gente poderíamos conjecturar, se João Batista tinha uma unção muito menor que a de Jesus, uma vez que a plenitude da divindade, ele era o próprio Cristo que nasceu, habitava nele, já era cheio do Espírito Santo desde o seu ventre, como que Cristo, o Messias, não seria? Então isso seria um outro erro e equívoco doutrinário pregado por William Marion Brana. E o William Brana começa a pregar um certo dualismo. Tem vários defensores da mensagem, tem causado uma divisão, pregar dualismo. Então o irmão Brana começa como um trinitariano, depois ele começa a pregar o unicismo, e depois ele começa a pregar um dualismo, e depois numa outra mensagem ele volta a reafirmar aquilo que ele havia afirmado antes, de que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. E isso, irmãos, tem causado uma grande divisão no tabernáculo da fé. Vocês veem que o tabernáculo da fé são professantes da mesma mensagem, e todos eles são divididos por causa que estão todos fundamentados numa fala do irmão Brana. Tal grupo fala, mas o profeta falou isso. Mas ele falou isso aqui também. Ele falou, e se for ver, o profeta falou tudo que eles creem. E é contraditório todas as falas do irmão Brana. Por isso que isso tem causado divisão no tabernáculo da fé. E eles são muito mais divididos que qualquer denominação. Você vê a Assembleia de Deus, tem Madureira, tem Belém, tem Nos Últimos Dias, tem a Vitória em Cristo, mas todas elas, quando tem um congresso, eles se reúnem. Eles não falam que eles têm a exclusividade da salvação e nem defendem que o batismo do Espírito Santo, como eles têm evidência de falar em língua, se a pessoa não receber, ela não é salva. Pelo contrário, eles falam, você aceitou Jesus, irmão, acabou. E o irmão Brana era dessa forma. Inclusive ele alega aí uma visão de que ele vê que 2 árvores subindo até o céu, e dessas árvores saíam belos frutos, e a voz falou para ele, coma desses frutos, porque esse é o fruto que foi ganhado no Calvário. E a visão revela para ele que uma dessas árvores era a árvore unicista, e a outra é a trinitariana, e que ambos chegarão ao céu. O irmão Brana fala, por isso que eu nunca formei partido, dizendo, vocês trinitarianos se tornem unicistas,
e vocês unicistas se tornem trinitarianos. O irmão Branham até, em uma determinada mensagem, ele fala que deu púlpito para um pastor assembleano pregar e que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele não era batizado em nome de Jesus como os irmãos alegam. E o que acontece? Só que no final do ministério de Mombrana, ele começa a trazer teorias que veio da cabeça dele, gente. Dizendo que a Trindade era a marca da besta, começou a dizer que tanto o Sintariano quanto os unicistas estavam errados, mas qual a visão que ele defendia que estava certo? Porque primeiro ele era trinitariano, depois ele era unicista, depois ele se tornou um dualista, depois ninguém mais sabe no que o William Branham crê. Então quer dizer... E a visão que falou para ele que ambos chegariam ao céu, independente da igreja que ele era, que Jesus Cristo não vai perguntar, irmãos, você é assembleano, você é batista, você é metodista, mas ele vai olhar o sinal em você. O irmão Branham perdeu o foco do seu chamado, por razão que ele criou um complexo, começou a criar uma certa divisão, combatendo os sistemas, e acabou se separando dos irmãos e morreu no que deu, tragicamente, irmãos. Essa é o legado que William Branham deixou, o que ele pregou. Várias contradições em seus sermões que nós não conseguimos definir o que ele realmente acreditava. O que nós vimos é isso aí mesmo, que vocês falaram de forma muito resumida e bem clara para os telespectadores poderem estar acompanhando. O grande problema de William Branham realmente foi pegar palavras da Bíblia descontextualizadas, e quando nós fazemos isso, nós colocamos palavras na boca de Jesus que ele não falou. Uma outra questão também, irmão Zé, que você abordou aí sobre a semente da serpente e tudo, o irmão Branham, quando ele pega aquela passagem de Mateus capítulo 15, que os pastores gostam de usar no Tabernáculo da Fé, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, nós temos que entender essa escritura dentro do seu contexto. O contexto está ensinando o quê? Que os fariseus estavam repreendendo os discípulos por comer sem lavar as mãos. Aí Jesus fala que por causa da vossa tradição de homens, vós invalidais a lei de Deus. Aí os discípulos falam, mestre, os fariseus ouvindo isso, ficaram escandalizados. Jesus olha para ele e fala, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Que planta que Deus não plantou que seria arrancada? A tradição ensinada pelos homens que invalidariam o mandamento de Deus. Tradição tais como, se a pessoa não lavar as mãos para comer, ela está pecando, é um pecado contra a lei. Então isso são coisas que Satanás semeou, ensinamentos humanos, que acabou se enraigando no coração dos homens. Então Jesus bateu contra o falso ensinamento, não tem nada a ver com as pessoas ali. A passagem que o irmão Branham fala, que o pecado entrou no mundo pela mulher, isso aí é tirado de um livro apócrifo, que se encontra na Bíblia Católica, chamado Livro de Eclesiástico, capítulo, não é Eclesiástico, Eclesiástico, capítulo 25, versículo 24, fala que foi pela mulher que o pecado entrou e a culpa entrou no mundo por causa dela, entendeu? Então esses foram os grandes problemas. O irmão Branham, ele teve acesso e leu muitos evangelhos agnósticos. Tem uma mensagem que ele vai falar que quando ele vai orar pelos enfermos, ele tem que pronunciar 3 palavras secretas, se assemelha muito com o evangelho apócrifo de Tomé, que ele fala que foi revelado palavras para ele que eles poderiam mandar cair fogo do céu. Então, se nós formos examinar de onde o irmão Branham tirou essas doutrinas aberrantes, tal como o semente da serpente, nós encontramos dentro da Babilônia, num período tardio, onde se cria que Lilith foi a primeira esposa de Adão, e ela se casou com Samael, dali veio Caim e tudo mais. Então nós vamos encontrar que a origem dessas doutrinas não foi dada na Bíblia, até porque a explicação dos gigantes, quando nós vamos ler ela dentro da Bíblia, não tem nada a ver com a serpente. Quando Deus fala, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ali está bem claro que Jesus Cristo no Calvário, sendo a semente da mulher, ele feriu o império das trevas. Se a ferida na cabeça da serpente seria Jesus ferindo o império das trevas, como que seria uma serpente literal? E aí em Apocalipse João fala que Satanás, o grande dragão e a antiga serpente, que engana todo mundo. Então ali está totalmente ligado a figura da serpente como a figura do mal, que é o próprio Satanás. Então, irmão Branham, por razão de ler esses evangelhos agnósticos, coisas que estavam dentro da Babilônia, e vamos colocar assim, essas doutrinas que ele começou a pregar como se fossem supostas revelações que Deus revelou para ele, isso é tudo mentira, irmãos. Então quando nós temos que examinar isso, passando pelo critério da Bíblia, ver se a Bíblia suporta essa suposta revelação, e nós vamos ver que Deus não revelou nada para o irmão Branham, que antes dele vários outros pregadores já pregaram aquilo. O irmão Branham inventa a história de que ele conheceu o povo pentecostal. As pessoas não sabem que a igreja do pastor Batista Roy Davis não era
uma igreja batista missionária, como o irmão Brana afirmava. Ela era uma igreja batista pentecostal. Antes do irmão Brana conhecer o povo pentecostal, o irmão Brana registrou a sua igreja, nós temos documentos que provam isso. O irmão Brana registrou a sua igreja por volta de 1933, 34, como tabernáculo pentecostal. O irmão Brana, ele era um santo rolador, ele era um pentecostal e ele até falava línguas estranhas, segundo nós vemos em seus sermões. Essa história de que depois ele encontrou os pentecostais, isso é tudo mentira, irmãos. Isso tudo nós conseguimos provar através da história documentada. Inclusive, quem tem aquele livro, Um Profeta Visita a África, lá é narrado que o irmão Brana tinha um problema no estômago, e ele foi numa igreja, e o pastor Roy Davis fez oração com óleo, e ele foi curado ali. Irmãos, igreja batista tradicional não faz oração com óleo. Existe um documento na matéria de uma revista que o pastor Roy Davis, ele fala que o irmão Brana recebeu o Espírito Santo na casa dele, o que subentende que por falar em língua, essa é a evidência que o Roy Davis tinha, e o Roy Davis, ele vai falar nessa revista que ele fundou a igreja da qual o irmão Brana fazia parte, que era a Igreja Batista Pentecostal. Por isso que essa história que o irmão Brana conheceu o povo pentecostal, nunca tinha ouvido sobre os santos soladores e as pessoas falando em língua, isso é tudo coisas criadas por eles, irmão. E tudo isso não é prova através da história documentada. Eu espero que os telespectadores não fiquem chocados, apesar de é quase inevitável não ficar, mas tenha paciência, conversa com a gente e com amor cristão, irmão. Nós falamos isso de coração, com amor cristão, nós vamos estar ajudando vocês. Esses assuntos tão polêmicos que parece que Deus só falou com o irmão Brana e revelou essas coisas para ele. Antes de encerrar só, o irmão Marcos tinha falado para mim citar a mensagem que o irmão Brana, ele era um trinitariano, correto? Certo. Eu não me esqueci não, a mensagem está aqui, ela chama Na Tua Palavra, foi pregada no dia 6 de maio de 1951. Eu vou dar uma lida na íntegra, os irmãos depois podem estar conferindo isso. No parágrafo E32 fala assim, ó, veja, Jesus não podia fazer nada, exceto ao povo que acreditou nele. É isso mesmo? Veja, você acredita em Deus, você acredita no Filho, acredita no Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Nós acreditamos nisso. Veja, mas então, para que isto funcione, quer dizer, o irmão está falando do dom dele de cura, né? Para que isso funcione, você deve acreditar em mim. Não como neles, mas eles me mandaram aqui para isso. Você entende? Sim, senhor, você entende. Então vocês veem que o irmão Brana, na década de 50, ele era um trinitariano, depois ele encontra os unicistas, depois ele crê num dualismo, possivelmente por causa que ele começou a sofrer uma certa influência dos testemunhos de Jeová, e aí o irmão Brana não se sabe mais no que ele acredita, entendeu? Eu espero não ter ferido o coração de ninguém, eu oro para que as palavras que nós falamos aqui possam alcançar os seus corações, que vocês possam se voltar para Jesus Cristo, orar pela promessa do batismo do Espírito Santo, que é uma promessa para todos nós. A Bíblia diz que essa é a promessa para vós, para os vossos filhos, os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar, e que esses sinais seguiriam aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e escorpiões, se beberem alguma coisa mortífera, nenhum dano vos fará. E aquilo que os profetas do passado fizeram, Moisés, Elias e tudo mais, hoje você pode fazer. Jesus falou assim, qualquer. Ele falou assim, ó, William Brana, Paulo, qualquer, irmão. O irmão José, o irmão Antônio Marcos, eu, vocês, irmãos que estão vindo, qualquer que tiver fé, grande não, nem pequena, do tamanho de um grão de mostarda, disser a este monte, lança-te daqui para o mar, e não duvidar, mas crer, assim acontecerá. Então essa questão de palavra falada, isso é tudo sugestivo, porque esse poder de falar e as coisas acontecer, isso sempre esteve no meio do povo de Deus, e não só na era apostólica. Elias falou, chuva nem orvalho cairá, senão segundo a minha palavra. Pela palavra falada, Moisés chamou 10 pragas sobre o reino do Egito. Elias fez uma transferência de unção para Eliseu, falou, pede-me o que quiser, lhe será dado. Ele falou, quero uma dupla porção do seu Espírito, e assim foi concedido. E em Atos, quando o Espírito Santo é derramado na igreja, cumprindo a profecia de Joel, que hoje você pode ter o Espírito Santo, e vossos filhos profetizariam, teriam sonhos e visões. Quando o Espírito Santo cai, Pedro falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E Tiago, falando da oração de um justo, ele toma Elias como exemplo, dizendo que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, parafraseando, ele está querendo dizer que hoje, o que Elias, o profeta, fez, você e eu podemos fazer. Então você pode tomar o cajado de Moisés nas mãos, ferir esse mar que está na sua vida, impedindo você de atravessar e chegar até a promessa. Você pode falar uma palavra de autoridade, como Elias fez. Irmãos, nós temos a unção que estava em Cristo. E quando Cristo estava na terra, ele foi confundido com todos os profetas do passado. Uns dizem que tu és Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas que ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque a virtude ministerial que cobriu aqueles profetas agora estava em Jesus.
E hoje Jesus, ele não te enviou como Elias, falar, eu te dou o manto de Elias, eu te dou o cajado de Moisés. Ele falou, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. As obras que eu faço, vós também as fará, e fará maior do que essas. E quando ele sobe ao céu, como o manto de Elias cai sobre Eliseu, o Espírito Santo cai sobre a igreja para ungir ela e tomar o lugar de Cristo na terra. Por isso ninguém toma o lugar de Moisés, ninguém toma o lugar de Elias no Novo Testamento, mas a igreja, como seu corpo, ela assume o lugar de Jesus Cristo para fazer as mesmas obras. Então eu espero que essas palavras alcancem o coração dos irmãos que estão ouvindo, e a gente vai estar orando por vocês, porque eu falo isso com conhecimento de causa. Essa é uma questão de libertação, irmãos. Então ora, se possível jejua, busque a Deus, peça para que Deus tenha graça com você, que Deus abençoe a todos.